Graça e paz, irmãos. Com muita alegria que estamos juntos mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, tirarmos um momento de reflexão. Hoje eu queria compartilhar o texto de João, no capítulo 17, do verso 9 a seguir. Esse capítulo de João, ele é uma oração de Jesus, uma oração que Jesus fez logo antes, de começar ali todo o seu martírio, e a crucificação de Jesus. Provavelmente ela foi feita ali na área do Sinédrio ou no pátio, que tinha embaixo, numa região dessa que essa oração foi feita. Essa oração é uma oração muito bonita, uma oração em que Jesus ele divide a oração em três partes. A parte inicial, ele pede por ele mesmo, ele pede a glorificação de volta, ele pede a glória que ele tinha, ele pede a unidade que ele tinha, ele pede tudo que ele tinha antes de se tornar homem, ele pede de volta a Deus, e ele ali confirma a conclusão de toda a obra que ele veio fazer aqui antes dessa crucificação, antes da redenção. E essa redenção é aquilo que nos deu direito à salvação, é aquilo que nos deu a possibilidade de termos uma vida eterna com Cristo. Então, essa primeira parte, que é até ali o versículo 9, é uma oração por ele mesmo, é o próprio Jesus entrando na presença de Deus, pedindo de volta tudo aquilo que ele tinha, e isso foi concluído a partir do momento que Jesus morreu, foi sepultado, ele ressuscitou com toda a sua glória, com o corpo transformado, com tudo transformado, e já se cumpriu essa primeira parte da oração. A segunda parte da oração de Jesus é uma oração pelos seus discípulos. E eu achei essa oração fantástica, a forma com que Jesus fala, a forma com que Jesus pede em relação aos seus discípulos. E depois parece que Jesus olhou e falou assim: não, mas espera aí, não é só para esses meus discípulos, não é só para esses que o Senhor me deu. Eu quero para que todos aqueles que creiam neles, todos aqueles que creem no que eles falarem, no que eles ministrarem, no que eles pregarem, eu quero que essas bênçãos alcancem. E aí eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre esses pedidos de Jesus. O primeiro pedido de Jesus é por proteção. No verso 11 diz assim: agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Então, Jesus pede a proteção para os seus discípulos com o nome do próprio Deus, com o nome do próprio Pai. Então ele pede: Pai, protege-os com o teu nome. No verso 15, ele fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E aí a gente vê o tempo todo, os discípulos sendo guardados por Deus, sendo protegidos por Deus. A gente vê cadeias quebrando, a gente vê morte que não foi possível, que não conseguiu vencer discípulos, como diz a história, acerca de João, a respeito de João. Então nós temos ali inúmeras histórias de salvamento. Se a gente olhar para Paulo, os naufrágios, se a gente olhar para cada um dos discípulos, a gente vai ver Deus protegendo, Deus guardando cada um deles. Segundo ponto, Jesus pede a alegria dele mesmo em nós. E esse é um ponto que eu acho fantástico, fundamental, a forma que Jesus fala. Ele fala assim, no verso 13: agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham plena alegria, minha plena alegria em si mesmos. Então, o que Jesus está pedindo é: Pai, eu quero que eles tenham a minha plena alegria neles mesmos. Não importa as dificuldades, não importa o que estejam passando, eu quero que eles tenham a
minha plena alegria neles mesmos. Oh, irmãos, por isso que nós sempre cantamos, vou passando pela prova, dando glória a Deus, não importam as circunstâncias, eu louvo ao Senhor. Por isso que a nossa alegria é uma alegria sincera, verdadeira, porque ela não é nossa, ela não vem de nós, é uma alegria do próprio Jesus Cristo em nossas vidas. É fantástico esse versículo, é fantástica essa oração. Se você está se sentindo triste de alguma forma agora, nesse momento, faça essa oração. É uma oração de Jesus. Fala assim: Pai, me faça sentir a plena alegria de Jesus na minha vida. Tira tudo aquilo que tiver me causando tristeza e angústia nessa hora, que eu tenha essa plena alegria em minha vida. E aí o terceiro ponto, ele pede uma consagração desses discípulos. E não é uma consagração, uma separação para eles mesmos, mas uma consagração para esse anúncio do Evangelho. Está no texto dos versos 17 até os 19, que diz assim: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Então, primeiro ponto, consagra-os, Pai, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Segundo, verso 18, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Então é o próprio Jesus falando: Pai, da mesma forma que o Senhor me fez comigo, eu estou fazendo com eles. E no verso 19, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Então essa separação que nós temos não é uma separação qualquer, não é uma consagração sem valor. Essa consagração é uma consagração feita através do sacrifício vivo do nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Dê valor à sua consagração, dê valor à sua consagração. Ela custou a vida do nosso próprio Jesus. Foi o nosso próprio Jesus que pagou por essa consagração. E aí, quando nós vamos para o ponto 4, não só pelos discípulos, mas para todos aqueles que creem. No verso 20 diz assim: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então todas essas orações, todas essas palavras, todos esses pedidos de Jesus ao Pai, ela nos alcança porque nós cremos nas palavras desses discípulos e nós cremos em Deus e em Jesus através das palavras desses discípulos. Elas nos alcançam. Talvez você possa olhar e falar assim: mas parece que não. Mas é aqui o próprio Jesus falando: Pai, eu não quero apenas para esses discípulos, mas eu quero para todos aqueles que creem em mim através deles. E graças a Deus que nós um dia aceitamos e cremos neste Jesus. No verso 5, Jesus ora para que nós sejamos um só, mas não é uma unidade sem valor. Ele ora para que nós sejamos um só, assim como Ele e Deus é um só. E para que nós todos sejamos um só. Olha só o que diz o verso 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa unidade que Deus tem nos dado, essa unidade de orarmos juntos todos os dias, essa unidade de estudarmos a palavra de Deus todos os dias, essa unidade de estarmos num só espírito, num só propósito, é algo que o próprio Jesus pediu. E se nós estivermos em Cristo, Ele estará em nós, e tudo o que nós pedimos Ele vai nos dar. E por último, e não menos importante, Ele pede para ser gloriado no amor de Deus. Lá no verso 24, diz assim: Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. E esse versículo final, ele fecha esse texto. O texto ainda tem mais 2 versículos, mas fecha essa parte da oração de uma forma muito linda. De uma forma muito linda.
Nós olhamos o sacrifício de Jesus e nós olhamos tudo o que Jesus fez por nós, fez por mim, fez por você. Tudo que Jesus sofreu por nós. Parece ter sido de forma tão degradante ou humilhante para Jesus. Mas aqui Jesus vem com uma palavra e com um pedido muito forte. Ele fala assim: Pai, restaura toda a glória que eu me esvaziei para morrer por esses, para que eles entendam que o Senhor me ama, mesmo antes da fundação do mundo. E com essa oração, o que eu quero dizer para nós e o que eu quero pedir para nós hoje é que não importa as dificuldades que nós estejamos passando, não importa as privações, não importa o que nós estejamos sofrendo nesses dias, vamos pedir a Deus que Ele nos dê de volta a glória que nós tínhamos antes, para que o mundo saiba que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Irmãos, como é lindo servir a um Deus que nos ouve, a um Deus que nós podemos chegar diante dele e falar assim: Pai, restaura a minha vida, restaura, ó Pai querido, tudo aquilo que eu estou perdendo nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta tragédia no mundo. Restaura, Deus, restaura o emprego, Pai. Oh Deus, restaura, Senhor, o casamento, restaura, ó Pai querido, a minha vida espiritual, restaura a esperança, restaura, ó Pai querido, tudo aquilo que foi perdido. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos em oração, Senhor. Pai querido, assim como o Teu Filho Jesus colocou, Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus essas mesmas palavras, com esses mesmos pedidos. Eu quero te pedir que o Senhor nos proteja, Senhor. Pai querido, nos tire desse mundo somente na hora certa, quando o Senhor determinar, ó Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui, nos livra do mal, Senhor. Nos livra do maligno, ó Deus. Oh Pai querido, nos dê, Senhor, a alegria do Seu Filho Jesus, como uma felicidade plena dentro de nós, ó Pai. Oh Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, nos glorie em Ti, Senhor, para que o mundo veja, para que o mundo perceba que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Oh Deus eterno, a nossa esperança está em Ti, somente em Ti, Pai, somente em Ti, somente em Ti. Que Deus possa nos abençoar e que tenhamos uma semana de paz, de bênção, em nome de Jesus. Que todas as bênçãos espirituais nos alcancem, em nome de Jesus.